Está no ar, vai começar. Sai desse banheiro! Só não esquece de limpar. Tire as crianças da sala! Tranque o leão na jaula. Pânico! Microfone ligado, convidado sentado. Ouve essa merda, senão nós tá desempregado. Pânico! Um programa tão sensacional. Sucesso até no canavial. Nós ouve mesmo. Muito bem, estamos começando o programa Pânico para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Sat. Hoje sem muitas delongas, porque afinal de contas, hoje um programa especial. Certo, Paulinha? Dando seguimento, tipo no Jornal Nacional, onde temos William Bonner, com toda aquela cerimônia, aquela pompa, nós estamos recebendo os candidatos à presidência da República e hoje temos aqui João Aboendo. Aê, garoto. Temos também a presença encantadora nesse programa do Felipe Moura Brasil, nosso colega aqui da Jovem Pan. Salve, sempre salve, lindo, Emílio. Boa sempre noite. simpático. Boa noite, não. Boa tarde aos Boa ouvintes e tarde. espectadores. É que eu tô acostumado com os pingos nos vídeos que é 18h30. Já aproveito pra fazer o merchandising logo. Exatamente. Vamos com tudo. O nosso querido Felipe Moura Brasil, sempre sério. Sim. É o nosso cara que vai dar credibilidade a esse papo. Tá Jornalista. certo, A entrevista lindo. mais séria com os presidenciáveis será feita aqui no Pânico. Exatamente. Temos o Gel Pinheiro aqui também da Fonseca, que é da Jovem Pan, e o doutor Arthur Rolo. Não sei se você conhece, o doutor Arthur é nosso advogado no Serasa e também no SPC. E qualquer coisa que você fale contra nós... Temos um advogado. Um advogado na mesa. Certo, João? Excelente, muito bom. João, é o seguinte, eu gostaria de saber de você, eu só tenho visto meme em política agora. Eu quero que você me responda. A primeira pergunta que eu quero mais saber é o seguinte, você com 4 mulheres na sua vida, que é um meme que tá rolando. Sim. Com 4 mulheres na sua vida, você tem 500 milhões de patrimônio. Como é que você conseguiu essa façanha? Olha, primeiro, Emílio, boa tarde aqui. Primeiro sendo muito econômico, né? Eu tinha um amigo que dizia que eu atravessava a Baía de Guanabara nadando com um sorrisal na mão e ele saía seco do outro lado. Então, primeiro, acho que para quem quer ter dinheiro tem que ser econômico. Segundo, empreender. Tomar risco, estudar bastante, trabalhar sempre pensando com cabeça de dono, mesmo que você seja funcionário, tem que pensar com cabeça de dono, pensar o que é melhor para a empresa, o que é melhor para o cliente, né? Sempre foi assim nas instituições que eu trabalhei. E assim, acho que foi uma conjugação de estar no momento certo, na hora certa, enfrentar desafios, e a família, por sua vez, eu acho que está na educação também, todas elas são econômicas, todas se formaram, uma é médica, outra é administradora, outra é arquiteta, outra fez engenharia, então acho que elas hoje têm capacidade, acho que isso que eu procurei passar para elas, que foi exatamente o que eu recebi do meu pai, que era médico, educação. E aí eu coloco elas para gastar o dinheiro que elas têm para ganhar mesmo, né? Você sabe que a gente desconfia de nego muito rico igual você. Sim. Como é que você conseguiu levantar? É muita desconfiança. Quero saber como é que você conseguiu essa grana. Levantar esse patrimônio. Olha, vamos lá. Eu comecei trabalhando no Citibank como estagiário. Eu fiz engenharia, fiz administração de empresas. Quando eu estava fazendo engenharia, eu fazia ao mesmo tempo fazia engenharia de manhã, administração de empresas de noite, fazia estágio também em construção. Por acaso fazia em Niterói, né? Era carioca, então sempre tive muitos desafios, sempre trabalhei bastante. Depois aí acabei entrando no Citibank como trainee, fiquei lá 2 ou 3 anos, tive um convite para vir para um banco aqui em São Paulo que estava começando. O banco tinha 20 pessoas. Quando eu fui pedir demissão pro meu chefe lá no Citibank, eu era gerente já na época, ele falou: João, você é maluco, você vai sair de um Citibank para ir para um banco que está começando, isso aí não tem nada, não tem chance de dar certo. Eu falei: não tem problema, eu tenho 25 anos de idade, é hora de tomar risco. E eu vou para lá, se não der certo, eu depois vou buscar outro emprego. Vim para esse banco, comecei como gerente, virei diretor regional, diretor executivo, e aí, como era um banco de investimento, tinha aquela ideia que os bancos todos de investimento têm essa noção que eles distribuem participação nos resultados, no lucro. Eu tive uma participação. Em determinado momento, nós compramos uma empresa de financiamento de automóveis, do Mapping. Quem é mais antigo vai lembrar disso. Sim, eu falei o Mapping. O Emílio Exato. faliu. Eu falei o Mapping. Você faliu o Mapping, né? Deixou de comprar lá. Papel higiênico Bom, AM. e aí a gente comprou essa empresa de financiamento de automóvel, colocou um time para tocar e a empresa estava indo mal, né? Depois de 2, 3 anos. E a gente foi procurar um executivo, eu estava no banco, e em determinado momento eu falei o seguinte: olha, eu estou disposto
assumir o risco e tocar essa empresa que está com prejuízo. Agora, para isso, eu quero ter uma participação acionária. Para vocês terem ideia, na época eu tinha um grupo de pessoas que eu tinha levado para lá para me ajudar. Falei, João, não pede tanto de participação acionária. Eu falei, não, eu vou comprar a participação. Com o dinheiro que eu tinha juntado da bonificação, o banco vai me financiar um pedaço. E o fato é que... E aí, quando eu fui de novo pedir para os vice-presidentes do banco para sair, eles falaram, João, você está maluco, você está aqui no banco que está indo bem, você vai para uma empresa que está lá mal, que está quebrada para tocar esse negócio. Eu falei, não, mas eu acho que eu quero tomar esse risco. E aí deixei de ganhar mais do que eu ganhava no banco, mas troquei isso pela possibilidade de comprar uma participação acionária. Fui lá para a empresa, em 3 anos a gente colocou a empresa para ter lucro, foi considerada das melhores empresas para se trabalhar pela revista Exame, na época no Brasil, e uns 4, 5 anos depois o Itaú veio e pagou 4 vezes o que eu tinha pago porque eu tinha me comprometido a pagar, até porque eu ainda tinha um pedaço financiado. E aí eu dei uma alavancada grande nesse momento. De novo, tomando risco, assumindo os desafios, quer dizer, então é muito reflexo disso, né? Não tem mistério. Se você trabalha bastante, se você estuda e se você está disposto a assumir alguns riscos, você tem chance de ir bem. Você acha que o Brasil é assim hoje? Olha, o Brasil hoje é difícil ganhar dinheiro, você diz, né? Não, e quem assume risco, quem trabalha, sobe no Brasil de hoje? Olha, é difícil, porque o Brasil faz tudo contra o empreendedor, né? Contra a livre iniciativa, é uma série de barreiras. Tanto é que o Brasil, na minha avaliação, deixou de ser uma terra de oportunidades para se tornar uma terra, infelizmente, de privilégios, né? E eu acho que é uma coisa ruim, acho que até a gente falou sobre isso aqui no início, vocês até que provocaram. No Brasil, quem ganha o dinheiro, quem tem sucesso é mal visto. Por quê? O Estado brasileiro foi crescendo tão grande que quando a gente olha para grandes milionários por aí, você fala assim, bom, esse cara ganhou dinheiro porque se aproveitou, fez alguma coisa junto com o Estado, teve algum benesse, teve um dinheiro subsidiado. Mas não tem isso? Não, isso tem, mas isso não é a maioria. A gente tem que privilegiar as pessoas que tiveram sucesso com o seu trabalho. Agora, o Brasil tem muito pouca liberdade econômica e a gente desincentiva as pessoas a correrem risco, a montarem negócio, a empreenderem, porque a chance de dar certo é baixa por toda a interferência do Estado. Mas isso que a gente precisa mudar. Não é à toa, só para completar, que há um mês atrás saiu uma pesquisa aí feita pelo Datafolha entre os mais jovens, 62% dos jovens brasileiros falaram que se pudessem iriam embora do Brasil. Basicamente porque não vem oportunidade. Não é só jovem, não. Sim, que essa foi só dos jovens. Mas né? pegando 2 exemplos de políticos bem-sucedidos, vamos para Michael Bloomberg e John Dória, são 2 caras que fazem um comparativo com você. O que difere dessas pessoas do João Amoedo? Olha, e o que se assemelha? Vamos lá. Do Bloomberg foi alguém que quis ir para a política para fazer alguma coisa, deixar um histórico lá. Acho que a grande diferença que tem, no meu caso, em relação aos dois, foi porque eu não parti do pressuposto que eu queria ir para a política. O que eu queria era melhorar a vida das pessoas, e aí quando eu me aproximei de alguns políticos, eu concluí 2 coisas. Primeiro, não era com aqueles políticos que a gente ia conseguir fazer a mudança. E o modelo de Estado brasileiro, muito intervencionista, também não ia funcionar. Então só tinha um caminho para fazer as mudanças, ir para a política, montar um partido. Tanto é que a gente começou esse negócio em 2009. Você teve que sair do partido, né? E aí eu fiquei trabalhando aí 7, 8 anos na montagem do partido, na estruturação, e a gente queria ter um candidato, a gente olhou, averigou e falou, bom, tem que ser alguém que realmente coloque as ideias do partido, consiga difundir os princípios e valores, e aí eu acabei saindo. Mas assim, não era o meu projeto ser presidente. Tanto é que muita gente uma vez me perguntou, João, mas não teria ter sido mais fácil você ter feito que nem o Dória, que foi direto para um partido? Óbvio, teria sido mais fácil, mas o objetivo não era chegar na política, o objetivo era mudar esse modelo para a gente realmente ter um país mais próspero. Mas, João, mas você não vai ter que trabalhar com os políticos lá? Porque esse aqui é um negócio, fala, eu não sou político. Sistema, né? O sistema não vai mudar. Vão ser os mesmos deputados, o mesmo esquema. É verdade, Emílio, mas olha só, para mim isso é o mesmo raciocínio quando eu fui lá para essa empresa que estava meio quebrada. Eu falei, não dá para você ir para um lugar sozinho e achar que você vai mudar tudo. Você tem que ir com time, você tem que ir com equipe. Quando eu fui para essa financeira, eu peguei umas 4 pessoas que trabalhavam comigo no banco e levei-as para lá. Agora, o que a gente está fazendo na área pública? Eu não fui sozinho para um partido, como a gente vê vários aí que ficam mudando de partido para cima e para baixo. A gente montou uma instituição. Nós, no Novo, teremos mais de 220 candidatos a deputado federal, porque a gente acredita que o Congresso é fundamental. A gente quer ir lá para fazer política, só que fazer uma política diferente. Então, vamos colocar gente boa lá, vamos eleger gente boa,
A nossa tarefa agora é mostrar para a população o seguinte: olha, turma, vocês precisam participar. A pergunta não é como é que a gente negocia com esse Congresso que está aí. A pergunta é como a gente coloca um Congresso que de fato nos represente. Esse é o grande desafio. Mas você, quando você veio aqui, faz tempo que você veio aqui, foi o primeiro, acho que a gente Acho que vim em fevereiro. entrevistou. Você estava lá na rabeira. Colocou lá no Facebook. Colocou no Facebook, tudo bonitinho. Investiu. Agora já apareceu. Cresci graças a Cresceu entrevista. graças a nós, bem lembrado. Agora já apareceu a bolha moendo. Olha, temos agora William Bonner. O outsider, o outsider. Rede Globo tá aqui. Apareceu com 4% na pesquisa do BTG. Agora já apareceu, aí você já começa a ver o cara virar um Dóriazinho. A gola da camisa fica mais bonita. A gola tá mais com o bonita. Dória, então? Não, você que tá dizendo, eu não virei nada do Você vê Dória. que daqui a pouco ele já vai Tá estar usando passando gel. talco mentolado no saco. Começa assim. Eu quero saber, pô, dá pra chegar no horário? Dá pra chegar no horário? Boa Eu tarde. quero saber o seguinte. Isso aí vai o quê? Vai tomando conta? É tipo um comichão Dá que uma vai dando picada. no cara? Vai Olha, dando uma picada? de jeito Porque você nenhum. falou, nem penso em ser presidente. Você falou aqui. Não, eu falava, olha, Você falou, não era, não, o meu não era uma objetivo casa, é era o tocar o partido. partido. Agora mas já- assim, quando eu montei esse negócio, a gente montou com outras pessoas, né, mais 180 fundadores, meio que missão. A gente entrou no projeto, eu nunca fui eu já fiz prova longa de negócio de Ironman, eu nunca fui de parar a prova no meio. Né? Não gosto de desistir das coisas. Então, quando a gente montou o projeto do Novo e a gente começou a evoluir e tinha que ter um candidato a presidente, especialmente no cenário que a gente tem hoje, onde eu, como eleitor, não consigo ver uma opção boa para votar aí, quando a gente montou esse cenário, que se apareceu a oportunidade do Brasil tanto ansioso por mudança, eu falei o seguinte: tem que sair, a gente tem que ter alguém. E aí eu me coloquei para ser, mas não era um negócio que eu pretendia ser, até porque a gente sabe bem disso. Entrar para a política, quem tem de fato o interesse de ir lá, não para se aproveitar para melhorar a vida das pessoas, não é uma tarefa fácil. Você é exposto, tem que colocar seu patrimônio, é questionado sobre várias coisas, então é um negócio que você precisa assim. Tanto é que muita gente que pensou em entrar parou e não entrou. Né? Quantos nomes aí, o tal dos outsiders, que pensaram, quando avaliaram os prós e contras, falaram, não, isso é complicado. Pode então, me queimar. Pode me O queimar. que te fez continuar? Na verdade é o seguinte, um senso meio que de missão. Falei, olha, tem que ir para lá, a gente tem que mudar, tem que dar o exemplo de pessoas sérias, competentes, que tiveram um bom resultado na área privada, tem que dar a sua contribuição. Então eu fui para lá para isso. Agora, um dos compromissos que eu fiz comigo mesmo foi o seguinte: eu não vou mudar quem eu sou, eu não vou falar aquilo que eu não acredito, eu não vou ser um personagem, porque eu, como eleitor, estou cansado de ver personagens, atores no mundo político. Eu não quero ser isso. Eu quero ser justamente o contrário. Pode ser que as pessoas não concordem com o que eu falo, não gostem da ideia, não tem problema nenhum. Vamos discutir, tentar chegar a um acordo. E as pessoas têm liberdade, óbvio, para pensar diferente. Mas eu não vou ser um personagem, eu não vou me vestir de gari para sair limpando o negócio no dia seguinte. Tá vendo, Dória? Entendeu? Tá vendo, Dória? João Trabalhador. João Trabalhador. Ô, João, E aproveitando o assim, gancho. só para fechar, tanto é que assim, a exposição do patrimônio, dizer tudo que eu tenho, já mostra um pouco da transparência, né? Eu sabia que iria ser questionado, mas assim, agora foi muito bom, porque as pessoas também estão fazendo a seguinte leitura, duas coisas. Bom, esse sujeito deve ter alguma competência, afinal de contas ele ganhou isso fruto do trabalho. E segundo, se ele está vindo para a política já com esse patrimônio, ele não vai usar a política para se enriquecer, ele já está com a vida resolvida, então acho que isso acabou sendo positivo. João, Desculpa, Felipe. aproveitando o gancho, você criou o Partido Novo defendendo ideias liberais. Esse termo, liberais e liberalismo econômico, soa muito técnico para o cidadão comum, que não entende exatamente disso, até de estatais, de privatização. Como é que o senhor explica para o cidadão comum os benefícios que ele vai ter por meio do liberalismo econômico, incluindo aí a privatização de estatais? Legal, Felipe. Na verdade, quando a gente criou o Novo, a gente estava até estudando o que era liberalismo, nem tinha muito se aprofundado, porque tinha muito engenheiro, advogado, estudante na criação do partido. E o que a gente entendeu ao longo do tempo, né? Que basicamente é o seguinte: as nações que têm melhor qualidade de vida, maior renda per capita, são aquelas onde o Estado interfere menos na vida das pessoas e deixa a maior parte dos recursos no bolso do cidadão, que é o que a gente quer fazer, né? A ideia do liberal, na verdade, é o seguinte: é você permitir que o cidadão tenha maior autonomia e o Estado tenha um papel limitado. No Brasil hoje acontece o contrário, o Estado se mete na vida das pessoas e o cidadão vai perdendo poder. O que aconteceu ao longo dos últimos anos e que eu acho que isso que está mudando? A gente sempre diz o seguinte: liberdade é importante junto com as responsabilidades. Quando você tem liberdade, você tem que ter a responsabilidade associada. O Estado brasileiro foi tirando a nossa liberdade e a gente foi meio que transferindo responsabilidade para o Estado.
E esse modelo não funcionou, tem que ser o contrário, a gente tem que ter liberdade e, consequentemente, a responsabilidade. Por que a gente é a favor, por exemplo, da privatização de empresas, né? Primeiro, durante muitos anos, a gente ouvia essa história, estatal é estratégica, estatal é estratégica. Estatal não é estratégica para o cidadão, estatal é estratégica para os políticos, que usam as estatais para colocarem seus diretores, presidentes e darem serviços ruins para o consumidor brasileiro. E o Estado deveria usar os seus recursos, a sua atuação para as áreas essenciais. Então, no nosso entendimento, não tem por que nós todos sermos compulsoriamente acionistas da Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa, do Correio, sem ter nenhuma participação na gestão. Então, nós defendemos que essas empresas devam ir para a iniciativa privada, com mais concorrência, e o cidadão vai ter opção e colocar seu dinheiro onde ele achar que é adequado. E assim, o exemplo histórico que a gente tem, inclusive, é muito bom. Na época, a questão da telefonia, né? No passado, linha de telefone era um negócio dificílimo de se obter, 2 anos, entrava no imposto de renda. Depois que privatizou, todo mundo passou a ter linha telefônica. Empresas como a Vale do Rio Doce tinha uma determinada gestão anterior, quando você passou para a iniciativa privada, também foi embora. E aí, quando você olha as empresas públicas, o Correio tem um monopólio, entrega quase que 30% das correspondências em atraso e tem prejuízo. Fora os fundos de pensão de cada uma dessas empresas estatais, que tem vários buracos. Então, de novo, se tornou, no fundo, poder para os políticos. E é isso que a gente precisa mudar. A proposta do novo, no fundo, explicando de forma muito clara e transparente para as pessoas, é tirar poder dos políticos e transferir poder para as pessoas. E isso se faz com menos carga tributária, com menos atuação do Estado e com uma série de outras coisas que o Estado está fazendo. Agora, é óbvio, e aí a gente cai naquele problema, os políticos não vão gostar dessa proposta, dizer para os políticos, olha, a gente vai diminuir pela metade a quantidade de seus assessores, reduzir a metade da verba de gabinete, aquelas estatais todas que você indicava os diretores... Você não fica 6 meses lá, Moedo. Então, mas é o que ele... Você não aguenta 6 meses. Só para não perder o gancho. Quer apostar ou não? Apostado aqui... Cuidado que o Dória apertou a mão e falou que não iria... Já estão apostando no impeachment da Moedo. Negócio de Essa apertar mão a mão. aí. Vamos, só para não perder o gancho, rapidinho, vários outros candidatos têm pelo menos ressalvas em relação às privatizações de Petrobras, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Pelo menos ressalvas. Bolsonaro, Alckmin, Marina Silva, Álvaro Dias, o Ciro Gomes, que tem mais ressalvas ainda, evidentemente, porque está mais à esquerda. Por que privatizar Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica, que o senhor defende, embora o Gustavo Franco, coordenador econômico do seu partido, tenha dito que é muito difícil privatizar a Petrobras? Não, ele até disse, é difícil, mas é inevitável, né? Vamos lá, por exemplo, no setor financeiro, a gente já viu isso infelizmente serve não só para o setor financeiro, mas serve para a saúde, para a educação. A gestão privada tem sido sempre melhor que a pública, porque ela tem os incentivos corretos. Você é um serviço que você só compra de forma voluntária, então se o serviço estiver sendo mal feito, você não compra, tá certo? Então é aquela história, a turma que ouve a Jovem Pan porque está gostando de ouvir, agora a hora do Brasil é diferente, você liga só daquele horário, você tem que ouvir. Então, essa é que é a grande diferença. Então, quando a gente vai para os bancos, por exemplo, nós entendemos que a gente vai aumentar muito mais a concorrência no segmento financeiro se nós transferirmos o controle dessas empresas para outros grupos. Certamente não para os grandes bancos que estão hoje aqui, porque senão se aumenta a concentração. Agora, não faz o menor sentido. A Caixa mesmo, a gente teve agora recentemente 12 diretores da Caixa investigados, né? O próprio ex-presidente da Caixa, que depois virou ministro da Saúde, quer dizer, um sujeito super versátil, né? Ele cuidava de banco, agora cuida da saúde, também estava investigado. Não faz o menor sentido. Agora, o discurso desses políticos é o seguinte, o Alckmin, por exemplo, só para citar um caso, está fazendo coligação com uma série de partidos, né? Com o Valdemar da Costa Neto, com o Roberto Jefferson, para ter lá o Centrão, para ter lá os seus 2 ou 3 minutos de tempo de televisão. Como é que ele vai dar o retorno desses 2 ou 3 minutos? Provavelmente vai ser dizendo o seguinte, olha, eu sou aqui do PP, o presidente da Caixa, aliás, quem indicava o presidente da Caixa era o PP, e o presidente da Caixa, quem vai indicar sou eu. Se ele privatizar, ele perde poder de barganha, consequentemente vai ter menos minutos de tempo de televisão e vai ser difícil se perpetuar no poder. Mas é isso que a sociedade tem que entender. No fundo, isso aí está sendo usado contra nós. Mas Moedo, a sociedade treme nesse momento. A sociedade está com a toba na mão. Eu não sei se eu fui claro, mas a sociedade não sabe o que fazer com o seu voto. Não, mas o presidente que se elege com uma aliança grande, como se suponha que o Alckmin seja eleito, dele vai poder escolher prioridades, que ele vai ter um congresso que vai poder votar junto dele. Como é que você vai fazer se você for eleito? Sozinho. Digamos que o Novo tenha o quê?
5 deputados, não sei, conseguiu eleger uma pequena bancada, um partido está começando, mas não tem nenhum outro olhado, pelo contrário. Chegou lá demonizando toda a classe política. E aí? Vamos lá. Deixa eu só dar a hashtag aqui do Twitter, Amoedo no Pânico. Só isso, desculpa Só isso, interromper. Tá bom. Amoedo no Pânico. Amoedo no Pânico. Mande a sua pergunta. Bom, vamos lá. O fato do sujeito chegar ao Congresso com uma grande bancada, dependendo de quem for, e bancada essa conquistada por causa de acordos que não são para favorecer o cidadão, mas foram basicamente para viabilizá-lo na campanha, eu acho que é um péssimo indicador, porque a tendência é que ele venha fazer não as mudanças necessárias que a sociedade demanda, inclusive para colocar o Brasil de volta a crescer, mas as mudanças que interessam àqueles que o apoiaram, que é o que tem funcionado no Brasil. Você faz um acordo, conta uma coisa para o eleitor e chega lá, você passa a negociar com as bancadas, deixando totalmente de lado o interesse do cidadão. Então, essa história de que ele conseguirá fazer não significa que ele vai fazer o que precisa ser feito, né? Acho que isso é importante. Agora, segundo, se nós chegarmos ao poder, a gente teremos muito mais do que 15 deputados. Eu imagino que chegando é proporcional, quem vota no Novo votará muito provavelmente nos deputados do partido. Qual é a grande diferença? É que a gente está dando uma mensagem de que a sociedade mudou, porque a gente terá eleito alguém que tinha 5 segundos de tempo de televisão, que não veio de um partido tradicional, que não usou dinheiro público, que não fez coligação única exclusivamente por conta de tempo de televisão, que trouxe candidatos que passaram por um processo seletivo, que se comprometeu a cortar mordomias, verbas de gabinete, que não participou dos debates, porque a legislação eleitoral é feita para impedir novos entrantes. Isso vai dar uma sinalização para a sociedade e para os políticos tradicionais que o mundo mudou um pouco, que não é só mais aquele velho acordão, aquela compra de votos, aquele negócio que eles sempre acostumaram a fazer, as promessas, que a política está funcionando. O cidadão deu uma sinalização para quem foi eleito e quer se reeleger, o jogo mudou. Tá certo? Dentro então, desse... desculpa. Não, e é só para completar. E como é que a gente vai fazer? A gente vai ser muito transparente nas propostas, como a gente já está sendo agora, né? Como a gente não foge de temas como privatização, quando alguns outros candidatos, veja bem, talvez, quem Mas sabe, também entretanto, não fala muito, né, Amoedo? o que você perguntar, a gente fala responde. muito, Fica mais piano. Os caras Falta um azeite. Os caras estão no azeite. Porque é o seguinte, quando você vai... Porque isso aí é muito técnico. É Sim. muito difícil, né? É muito difícil você ganhar voto, porque, é o técnico que vai lá e vai falar, isso dá pra privatizar, vai ser positivo ou não. É que nem a reforma da Previdência. Também todo mundo fica só... Olha, realmente, o Ciro fala de um jeito, mais radical pro outro, você dá uma ensaboada aqui, mas, Emílio, olha o nosso caso. Mas o tamanho da trolha. Da trolha é grande. Você sabe, você foi gerente de banco. Eu sei, mas a gente tem que ser transparente. Agora, olha o caso da minha candidatura. Sem ter ido aos debates, com esse pouquíssimo tempo de televisão, lá os 5 segundos, que aliás a ideia eu acabei me inspirando naquela nossa entrevista aqui em fevereiro. Eu te dei a ideia, né? Tô usando você aquilo. Roubou nossa roubou a ideia. Não. Eu que falei, vocês já só começou me provocaram. pegando ideia. Depois você quer que a gente confie em você. Vocês me provocaram e eu que falei. Agora, o fundamental é o seguinte, falando dessa forma, sendo honesto, transparente, a gente está crescendo sem ter essa exposição que os outros têm. Então é um bom sinal. E aquele pessoal que assinou para o senhor participar do debate, aquilo é só simbólico, né? São quase 700 mil. Simbólico não, eles estão com muita vontade que eu participe. Foram lá fazer manifestações, só que a legislação, as redes, não é a legislação, as redes poderiam ter chamado, mas não quiseram chamar. Aqui a gente fez questão de Aqui vocês fizeram questão de chamar todo mundo, quer dizer, mostra que dá para chamar, então... Duas coisas da sua proposta. Só que chamamos todo mundo, mas ninguém quer vir. Os caras estão arregando. Deixa o doutor Rolo falar agora. Dentro dessa questão da livre iniciativa e da livre concorrência, como é que a gente faz para aumentar a concorrência para o consumidor? Você falou das empresas de telefonia, mas o mercado realmente abriu um pouco, mas a qualidade do serviço ainda é extremamente ruim. As mesmas empresas que atuam no mundo inteiro aqui prestam um serviço de uma qualidade absolutamente inferior. Como é que a gente faz para proteger o consumidor? Uma preocupação que me vem à mente
tanto você quanto o seu candidato a vice-presidente vieram das empresas, vieram da iniciativa privada. Como é que vocês pensam essa livre iniciativa contemplando a defesa do consumidor? Como é que a gente faz para melhorar a vida dos consumidores brasileiros? E se você acredita nesse modelo atual de agências nacionais, aí a ANAC, a Anatel, se você manteria ou mudaria esse modelo, que também dentro dessa colocação que você fez, também é um cabidinho de emprego que é utilizado como poder de barganha por quem chega à presidência. Não, certamente. Essas agências hoje, se a gente for ver a composição, basicamente são indicações políticas, né? O grosso delas são indicações políticas. A Anvisa, por exemplo, eu estava vendo outro dia, o diretor da Anvisa foi indicado pelo Paulo Maluf, né? E por isso elas acabam sendo tão disfuncionais. Qual eu entendo que deva ser o principal papel das agências reguladoras? Qual é a melhor proteção, na minha avaliação, para o consumidor? A concorrência. Esse é a melhor proteção. Então, é o que falta no setor financeiro, é o que falta no setor de combustíveis, onde a gente só tem, no refino só tem a Petrobras. Então, o papel das agências deveria ser criar um sistema tal para propiciar a concorrência e não sair limitando, sair criando tantas regras que no final parecem ser boas para o consumidor no D0, mas logo na sequência você acaba restringindo e fica refém de poucas Você acha ofertas, que tem máfia lá na distribuição de gasolina? Diz que tem uma máfia ali. Olha, Você sabe, diz que tem um esquema ali da distribuição. Lógico. Você não sabe eu não sei detalhes, mas assim, o principal é ter... de combustível? Não, o principal é a gente aumentar a concorrência. Esse é o segredo para proteger o consumidor. Não tem proteção melhor. Então, mas por exemplo, telefonia. Tem a Vivo, a Claro, não sei o que, não sei o que. Que é o regulador. O regulador trabalha para ela, não trabalha para mim. Pro benefício próprio, né? Trabalha para a turma. ANAC, o problema agora na aviação civil, estão cobrando despacho de bagagem, marcação de assento, logo, Emílio, vão cobrar para usar o banheiro. Tem né? 100 companhia aérea, aí tem a ANAC. Aí a ANAC trabalha para elas, não trabalha... O que é? Não, porque a primeira coisa que a ANAC faz, a gente aí pode fazer uma correlação com os partidos políticos, é o seguinte, a primeira coisa é criar uma série de entraves para os novos entrantes. Né? Aí você fala o seguinte, é a questão dos partidos políticos. Todo mundo diz, bom, já tem muito partido, a gente não gosta dos partidos que estão aí. Bom, mas se você tem um negócio que você não gosta, não seria razoável abrirem novos para você ver se algum daqueles você gosta? Não seria razoável a mesma coisa ter mais companhia aérea, ter mais companhia telefônica? Só que aí a agência reguladora impede que tenham novos ela entrantes. fala que para melhorar o mercado e para ter novos entrantes que precisa cobrar bagagem, precisa... Ao contrário, né? Você proibiria a cobrança por bagagem? Eu acho o seguinte, as empresas têm que ter liberdade. Cada vez que a gente se mete a interferir num negócio da empresa, você acaba criando um custo do outro lado, porque não tem nada de graça. Mas aí o controle do consumidor ia ser pela concorrência. Então, abrindo o mercado, se uma empresa não presta um serviço de qualidade, não presta um serviço eficiente, o consumidor procura outra empresa e aquela empresa não se mantém. Não se mantém. É isso que faz a livre iniciativa funcionar bem. É você, como consumidor, poder ter a opção de comprar outro serviço, outro produto em outro lugar. Né? E como fazer para abrir o mercado? Inclusive é o seguinte, só para deixar claro, isso inclusive é o melhor mecanismo de proteção do Novo, porque nos outros partidos, diferentemente do Novo, todos os outros usam dinheiro público. O Novo é o único partido dos 35 existentes no Brasil que não usa dinheiro público. Consequentemente, se a gente se desvia dos nossos princípios, dos nossos valores, os filiados que pagam R$29 por mês vão embora, deixam de pagar e o partido fecha. Esse dinheiro é suficiente para a campanha? Como que fica o financiamento da campanha sem dinheiro público? Não tem que colocar dinheiro pessoal na campanha? Não, assim, a primeira coisa é fazer campanha barata, foi o que a gente fez em 2016. Segunda coisa... Você é pão duro, hein? Com 500 pau no banco, cara. Pô, conhecendo todo mundo do banco. Milionário, pô. Não, mas aí que tá. Mas é melhor o seguinte... Vamos liberar aí. Eu nunca colocaria... Quem ganha é quem faz mais propaganda, né? A relação que você tem com os empresários. Não, até porque, por exemplo, empresa não pode doar, os bancos ninguém está doando, até porque não pode também. E assim, o sistema financeiro ganhou muito mais com a época petista, né? Porque a gente quer aumentar a concorrência para todos os segmentos. Eu não sei se isso vai ser... companheiro. Agora... No próximo bloco, os companheiros. Companheiro. No próximo bloco, vamos falar dos companheiros. Daqui a pouquinho, 5 minutos aqui,
aqui. Obrigado pela sua audiência, tem bastante gente. Eu quero também saber das redes sociais, dos robôs, como os robôs trabalham. Vamos averiguar isso. Temos a presença do Felipe Moura Brasil aqui no Pânico hoje, o Joel Pinheiro da Fonseca aqui da Jovem Pan e o doutor Arthur Rolo, além da presença de Amanda Ramalho, representando a esquerda encardida, as maconheiras da USP. Olha só que mesa. O fotógrafo oficial dele representa aqui a Rede Globo de televisão. Ah, da Rede Globo? É a Rede Globo. Rede Globo de televisão. Abraço, William. Adorei que você é do reggae. O William Bond. O fotógrafo dele é do reggae que nem eu e Zuckerman. O fotógrafo dele é do reggae. Juventude então, reggae. Falaremos de maconha. Falaremos sobre o bong, a legalização. Temos o vinheteiro e o Daniel Zuckerman representando a comunidade judaica. Exato. Vamos falar sobre sinagoga e o próximo assunto, Uber ou táxi. É, isso no aí. próximo bloco. Não, daqui a pouquinho a gente volta, dá 2 minutos aí pra gente na Jovem Pan. Vai ali e volta. Muito bem, meus amores, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Hoje um programa muito especial. Afinal de contas, temos aqui nessa bancada Felipe Moura Brasil, dos melhores jornalistas. Ele que é do Pingo dos Unzis aqui da Jovem Pan. O Joel Pinheiro da Fonseca, também da Jovem Pan. Doutor Arthur Rolo, o nosso advogado, ele que resolve os nossos pepinos, Daniel Zuckerman, Amanda Ramalho, vinheteiro. E temos o convidado hoje, que é o João Amoedo. O João que é candidato à presidência da República. Felipe, você com toda a sua categoria, você que, aliás, Camarote me ligou. Um grande abraço. Gerson Camarote me ligou. Estou aqui no grupo da Globo News. Ele diz que está em altíssimo nível. Boa, Gerson. Um abraço, Camarote. Falou que na Globo está muita baixaria com William Bonner. Muito bravo. Muita lacração. Aqui, a gente está discutindo realmente políticas. O Camarote, a Cátia Abreu, ele, falou, né? ele nunca fica nervoso. Eu fiquei mal por ele. Um abraço, Camarote. Valeu. Pois vemos no Camarote. Pois não, Felipe. Aqui o nível é elevado. João, você é criticado por alas mais conservadoras à direita por, supostamente, alegadamente, segundo essa ala, não ser tão conservador na área dos costumes. Você já me disse em entrevista, eu tô chamando de você porque da última vez você disse que não era para chamar de senhor, era para chamar de você. Verdade. Você disse que o Partido Novo libera os seus candidatos, os seus concorrentes aí na política para ter a posição que quiserem na área dos costumes. É mais rígido em relação às defesas liberais, que são o norte do partido. Só isso, né, ter essa rigidez em relação ao liberalismo econômico, mas não ao conservadorismo nos costumes, já é evidentemente motivo de crítica, embora o partido tenha toda a sua liberdade para ter a posição que quiser. E você já disse que é contra a legalização do aborto, exceto nos casos já previstos em lei, e aparentemente contra a descriminalização das drogas. Numa entrevista na sabatina do Estadão, no outro dia, você disse que vai aguardar os resultados dos outros países em relação à política sobre drogas para saber o que está sendo feito lá para depois trazê-los para cá. Quer dizer, isso soou, evidentemente, para uma ala mais conservadora como um aceno para uma possibilidade de flexibilização em relação a essa política. O que o senhor pensa desses assuntos? Vamos lá. Acho que vale a pena a gente falar um pouco dos assuntos que saem da área da economia, né? Então, o Novo, como partido, ele já se posicionou contra o Estatuto de Desarmamento, a favor da união homoafetiva. E 2 outros temas que, assim, dos relevantes, né? A questão do aborto e a questão das drogas, realmente ele diz o seguinte: cabe aos mandatários do Novo adotarem a posição que acharem adequada, e a única coisa que a gente vai cobrar é que eles sejam coerentes no discurso que eles fizeram na campanha do que eles vão fazer na prática se eleitos. No meu caso, o que eu comentei é o seguinte: do ponto de vista de pessoa física, eu sou contra a legalização do aborto, fora os casos previstos em lei, e sou contra, no momento, a descriminalização das drogas. E por que eu acho que a gente não deve descriminalizar as drogas agora? Certamente o combate às drogas não está funcionando da forma como a gente gostaria, né? Acho que isso é claro, não se discute. Inúmeros lugares, inúmeros países fora do Brasil, inclusive que já resolveram vários dos problemas que a gente tem para resolver, como questão de desemprego, qualidade da saúde, qualidade da educação, ainda não conseguiram resolver esse problema. Eu acho que a gente não deveria trazer um novo problema, uma nova variável agora para um processo onde tem tanta coisa para ser feita. Agora, na vida a gente tem que evoluir. Eu detesto a ideia de se consumir droga, nunca consumi droga na minha vida, mas o que eu estou dizendo é o seguinte: se lá na frente, se chegar a uma conclusão que funcionou muito melhor o combate às drogas dentro do outro procedimento, vamos olhar e averiguar de uma forma simples, racional,
Agora, isso não significa dizer que a gente deva interferir na liberdade das pessoas de serem contra ou a favor do assunto. E a ideia do novo, justamente, de deixar essa definição para o cidadão é permitir que ele tenha afinidade com as ideias econômicas do novo e consiga colocar representantes mais próximos do que estão da sua pauta mais comportamental, né? João, só a única ponderação a respeito em disso. cima do muro, né? Não, Nossa, é o seguinte, ali, ó, só não, veja bem, eu sou contra... Não, tucanada. então vamos lá, para deixar bem claro. Eu sou contra, porque diferentemente de outros políticos, a gente se você perguntar para alguns políticos conhecidos qual é a opinião deles sobre droga, sobre aborto, a turma sai correndo, você não faz a menor ideia, né? Vários aí que são candidatos Então, esse ano, você pode perguntar que a gente não sabe. Então, mas é aí que tá a A Marina treta, Silva né? propôs um plebiscito. Né? Então, mas se você E for ela é ver, evangélica. se você for ver a opinião pública, 80% é contra as drogas, não é isso? Qual é a... Tem essa... Você que é o Os homem das dados, drogas. os dados estão por aí. contra a Então, legalização da pergunta, né? Tem Depende perguntas da sobre a droga. legalização da maconha, tem sobre todas A as maconha outras. população específico. tende a ser contra a legalização. Tende a ser contra. Agora, A maioria é contra, né? Mas, E a amigo, Mas a também. descriminalização A que maioria você não fala, sabe não é... votar, gente. Mas aí é muito complicado, porque aí você começa o seguinte, descriminalizar total, só a maconha, então não é um assunto simples, não é que seja uma resposta para sair definindo, não. É que não é um assunto simples, não é assim preto ou branco, a favor ou contra. E que drogas? Como é que você legaliza? E como é que vai ser? E são todas elas, então todo mundo pode fumar crack de uma hora para outra, vai ser vendido na farmácia, como é que vai ser isso? Então, assim, é um negócio que tem que ser um assunto discutido e debatido, e então não é simples. E, de novo, por que a gente não espera o que está sendo feito nos outros países e trata de resolver os problemas que a gente tem aí? 3 milhões de pessoas desempregadas, 5 milhões sem procurar emprego, a educação que não funciona. Vamos atacar isso. Mas vamos pensar seriamente. Só a única... Pois Fala. não, pode... A única ponderação que eu queria fazer é que o João disse que não se discute, que o combate às drogas da maneira como está sendo feita hoje não está funcionando. Só que, na verdade, não existe no Brasil, por exemplo, um policiamento eficiente nas fronteiras. Verdade. Aliás, João, se me permite, vi o seu resumo de plano de governo no site, senti falta dessa palavra fronteiras. Embora haja ali propostas de integração das polícias, eu imagino que esse tópico esteja inserido aí em outros. Mas eu acho fronteiras um tema fundamental, uma palavra-chave importante. E em relação às drogas, elas vêm como armas de outros países e o Brasil não consegue impedir a entrada. Então, assim, esse combate não está sendo realmente feito nas fronteiras, pelo menos. Não, certamente, a gente tem um problema nas fronteiras, que é a entrada, como você falou, de drogas e fuzis, armamento mais pesado. Agora, o que eu digo do combate às drogas, tem um problema não só no nível nacional, né? É um problema hoje do mundo em geral. Ninguém conseguiu resolver esse direito. O próprio Uruguai agora descriminalizou, a violência aumentou, a Holanda foi mais flexível, já voltou um pouco. Então, é um problema, quando eu me referi que de fato é um problema mal resolvido no mundo como um todo, não é só no Brasil, né? Bom, em relação à questão dos privilégios aqui, eu vi no site do partido que o partido tem uma política muito forte de combate aos privilégios. Em relação ao poder judiciário, o que você pensa de auxílio moradia para magistrados e promotores de justiça, férias de 2 meses, carro para lá e para cá? Como é que fica essa questão do judiciário, do Ministério Público e também em relação ao reajuste agora aí de 16% para o judiciário? Eu teria vetado esse reajuste, eu sou contra todos esses pendurucalhos aí. Agora, o importante para quem está no outro poder é começar dando exemplo, porque é muito fácil você estar lá no executivo, no legislativo e dizer assim, olha, eu sou contra, que absurdo os juízes estão fazendo, e o sujeito tem 60 assessores lá como senador e não cortou ninguém, está andando de jatinho para cima e para baixo, está usando fundo partidário para pagar a convenção, pagando até frigobar da turma que vai para a convenção, como aconteceu ano passado, né? Então é o seguinte, o que a gente prega, a primeira coisa é, se você quer mudar, isso vale para sua casa, vale para sua empresa, começa dando exemplo. Nós elegemos 4 vereadores ano passado, em 2016, os 4 cortaram 39 assessores, 4 vereadores do Novo vão economizar nos seus mandatos 16 milhões de reais. Lembrando que no Brasil a gente tem quase 58 mil vereadores. Olha o que dá para fazer de economia. Dá para trabalhar com eficiência, com um quadro menor? Olha, por exemplo, Belo Horizonte, o sujeito tem direito a 22 assessores, o nosso tem 6 e trabalha muito bem.
Não precisa, porque no fundo esse monte de assessor fica fazendo campanha política. Né? E às custas nossas. O Congresso, só para quem está nos ouvindo não esquecer, lembrar desse número, custa 10 bilhões e meio de reais por ano, 29 milhões de reais por dia custa o Congresso brasileiro. Faz sentido? Esse privilégio você quer tirar para investir no Brasil, né? Para o cara não ter tanto benefício, passagem. Deixa eu fazer uma pergunta, João. Você mencionou corte de impostos no início. Um dos problemas do Estado brasileiro está quebrado. Você vai chegar cortando impostos? Dá para cortar impostos agora? Não, no D0 não dá, mas dá para simplificar. A gente tem IPI, ICMS, ISS, um monte de impostos que a gente gostaria de pelo menos já agregar isso, porque você vai dar mais produtividade. Porque o Brasil tem dois problemas, né? Não só a carga tributária muito elevada, trabalhamos mais 5 meses por ano só para pagar imposto, já foi mais de 1 trilhão e 500 bilhões de reais que a gente já pagou de imposto. Divide aí pelos 200 milhões de habitantes, dá uns 7.500 reais para cada brasileiro só pagos esse ano. E o que a gente recebeu em troca? Nada. Pensa uma família de 5 habitantes, já pagou quase 40 mil reais de imposto. Então, no primeiro momento é simplificar, mas depois a gente tem que reduzir. E fazer o rico pagar mais, assim, e o pobre menos, a favor? Olha, sou a favor, imposto sobre herança, e daí não, é o seguinte, eu não assim, primeiro, eu não quero colocar mais dinheiro no bolso do Estado. Não, mas tirando dos pobres. Mas o que é o rico? Tira imposto dos pobres. O que é o rico? Não, mas digamos, você seria contra. Bota um imposto sobre herança e tira impostos que incidem sobre os mais pobres. Eu quero saber o que é rico. Não, mas define uma herança, alguns milhões. Se você tem uma herança de 2 milhões de reais, você vai pagar um imposto sobre ela. Isso é rico, 2 milhões? Quantas pessoas têm 2 milhões de reais? Exato. Ou 500 mil reais. Estabelece algum valor. Mas o problema é o seguinte, quem tem recurso acaba empreendendo, acaba ajudando muito mais a criar riqueza do que o Estado. Ou seja, não vai taxar a herança. Não acho que a gente tem que taxar a herança, isso aí não, assim... Mesmo se for para cortar imposto dos mais pobres junto. O que a gente tem que primeiro é simplificar, e no Brasil eu tenho muito medo, porque sempre que se falou que vai se aumentar um imposto para equalizar, no final sempre sobe. Eu nunca vi no Brasil aumentar a carga tributária, sempre assim, não, a gente vai fazer isso. Agora mesmo as prefeituras e os vereadores do Novo votaram contra, falou, não, a gente precisa equilibrar o IPTU porque está muito distorcido, vamos aumentar esse aqui, e aumentou de todo mundo. Então precisa ter muito cuidado, a primeira coisa é não aumentar imposto. Quem falar em aumentar imposto, nós vamos matar em praça pública. Nós vamos chamar o Robespierre lá, vou falar com os amigos aqui do Felipe, nós vamos fazer uma guilhotina pra quem vier que esse... Porra, chega de imposto, cara. Chega. A gente já paga 5 meses? 5 meses, 153 dias. Não, vou fazer um imposto agora que vai resover a situação da população. E o pior não é só pagar. Vai cagar, velho. Emílio, o pior não é só pagar. E o que você recebe em troca? Não, sem imposto. Nenhum. Tem uma pergunta aqui do... Mas você acha... Legal. Democracia, deixa aqui. Você me deixa falar. Deixa ela fazer. Não, então. É da internet, Emílio. Da onde vai tirar o dinheiro? Porque se você pega privilégio, se você fala, não, privilégio da máquina, certo? Quanto é isso? É muito, em cascalho. Vamos lá. Não, olha em cascalho. Essas regalias têm um valor importante simbólico para tirar, mas no orçamento elas não são o grosso. Não, tudo bem, mas vamos pegar esse que tem um valor simbólico. Vamos lá, o Congresso Brasileiro custa 10 bilhões e meio e os partidos políticos recebem mais, entre fundo partidário, fundo eleitoral e tempo de televisão, mais 3 bilhões e meio. Tá certo? Se a gente pega o Congresso, que é a nossa proposta, e reduz em 1/3, você já economiza 3 bilhões e meio. Aí dos outros 7 bilhões, corta metade de assessor e metade de verba de gabinete. Já são mais 3,5. 3,5 com 3 já são 7 bi. Com os outros 3,5 do fundo eleitoral, propaganda, já estamos falando de quase 11 bilhões de reais. Daí a campanha 11 vai bilhões, ser só o bolso do candidato? Sim. 11 bi assim, sem fazer Daí muito como é que faz esforço. campanha? Boa Reforma da Previdência. Não, campanha, isso tem que fazer campanha barata. Até eu falei aqui na nossa última... Mas daí o rico vai ter uma vantagem muito grande na campanha, né? Não, mas por quê? Vai poder botar muito mais dinheiro. Não, mas não é ricos. Mas peraí, sem benefícios, é isso que ele está colocando. Vocês partem do pressuposto que o sujeito que está votando vai definir o voto dele em função da riqueza do outro, de quanto tem de propaganda. Mas se um defende o interesse dos mais ricos, eles vão ter mais dinheiro para para o conhecimento do eleitor, quem está se candidatando. Não, mas assim, cabe ao eleitor ir atrás. Tá aí as mídias sociais, estamos aqui. A gente está subindo, crescendo, sem usar dinheiro público, usando campanha que não vai ser nem 10% das campanhas maiores, estamos crescendo por quê? Temos aqui 120 milhões de brasileiros usando o WhatsApp, as redes sociais que não custam nada. Como é que tem muita gente aí no Twitter assistindo a gente? Então, ponto. Então, o interesse está aí. Então, você tem uns robôs lá, João? Você tem uns robôs lá? Eu sei que aparece toda hora propaganda. Isso é estão pagando propaganda. Vocês pagam propaganda no Face. Isso é a força das ideias. No Face está patrocinado. Mas o cara pode patrocinar. Facebook está patrocinado. Você clicou uma vez no anúncio dele, ele vai ficar aparecendo. Mas, João, esse aqui é o negócio. Porque fica assim, vamos pegar os caras ricos. A Amanda fala, quem vai cuidar dos pobres?
O pai dos pobres. O pai dos pobres tá lá. Como é que vai fazer esse negócio pra gente ter condição de ter um carro mais barato, do Brasil funcionar melhor? Porque o Brasil, ele é um país que ele tem mercado. Tem mercado. Não é um país meia boca. E tem recursos, tem um povo trabalhador, tem escala. Agora, o que falta? Falta liberdade para as pessoas empreenderem. E o Brasil não tem liberdade econômica. O Brasil, no ranking de liberdade econômica, está na posição 183, entre o Afeganistão e a Serra Leoa. Você acha que isso pode ser bom? 183 caindo ano a ano, quer dizer, no Brasil é ser difícil você montar uma empresa, é difícil calcular a carga tributária, então isso não tem como funcionar. E além disso, o Brasil é um país muito fechado, o Brasil é um país fechado para o mundo, né? Qualquer produto aqui é muito mais caro, então tudo isso dificulta você criar riqueza. Como é que você combate a pobreza? É uma coisa básica. Como é que você combate a pobreza? Nada que o Estado brasileiro impede que o empreendedor crie riqueza. Não tem como. Exatamente, eu estava falando exatamente quando você estava respondendo, porque era a pergunta que eu queria fazer, porque quando a gente fala em empreender, em empreendedorismo, essa palavra que é até complicada, as pessoas pensam que é uma coisa de gente rica, que já tem dinheiro para criar uma empresa. E é preciso pensar na moradora da favela, que faz o bolo para os vizinhos, aí quer crescer um negócio, montar uma lojinha. O coco na praia. Então, por que hoje é tão difícil para essas pessoas empreenderem e o que você pretende fazer para que o Estado atrapalhe menos elas nesse processo? O Estado cria uma série de regulamentações. O sujeito vai agora, por exemplo, por exemplo, o vendedor de coco na praia, ele hoje lá, ele não pode abrir o coco porque ele precisava ter um facão para abrir o coco. O Estado falou que ele não podia ter o facão para abrir o coco. Então você bebe uma água de coco lá na praia, você pede para o sujeito abrir o coco. Você precisa, se você abrir o coco, eu pago mais aqui R$2. Não posso, porque eu não posso ter o facão para abrir o coco. Quer dizer, tudo o Estado brasileiro se mete na vida das pessoas, é difícil. E especialmente isso que é interessante, como a legislação é toda complexa, especialmente a tributária, as grandes empresas conseguem montar uma estrutura para calcular o tributo. O pequeno e médio não consegue montar. O custo de capital também é alto, porque o Estado não equilibra as suas contas, então ele compete com a poupança das outras pessoas, ele toma a poupança para cobrir o seu déficit, e esse dinheiro podia estar indo para as pessoas empreenderem. Então tudo isso a gente precisa facilitar, especialmente o pequeno e médio empresário. É isso que no Brasil, e aí o que acontece? Eles são empurrados para a informalidade. O Estado brasileiro empurra as pessoas para a informalidade. Mas no meio de tudo isso, João, não ficou claro ainda para mim, qual é o grande gasto? Quais são os gastos gordos mesmo, centenas de bilhões de reais que o Estado pode cortar e que você faria? Joel, primeiro deles, a Previdência. Primeiro deles é a Previdência. Tem um estudo do Banco Mundial mostrando o seguinte, dá para fazer uma economia de 7,5% aí do PIB, dá uns 400 bilhões de reais. O primeiro mais relevante é em Previdência. O PIB é 3 tri, é isso? Quanto é o nosso PIB? 6,5 bi, 6,600 de reais. De reais. Tá? O primeiro é a reforma da Previdência. Outra coisa que a gente tem que olhar também é o seguinte, o funcionalismo público no nível federal tem um valor muito mais elevado que a mesma função na iniciativa privada. Que o CLT normal. Normal. 69% a mais no nível federal. Tá certo? É uma distorção isso aí. Né? Nos outros países o prêmio é de 15% e 16%. Por que no Brasil, no nível federal, o prêmio é 69%? Não precisava ser. Né? Agora deixa eu fazer um exercício aqui. Óbvio, o bom funcionário tem que ser valorizado, tem que ser premiado, mas não faz sentido essa distorção, né? E isso depois caminha para a aposentadoria, né? O tratamento diferenciado, e por isso que esse rombo da aposentadoria, um pedaço expressivo, vem do funcionalismo público. O povão está dividido. Vamos fazer um exercício aqui, temos Globo News e você não está no debate da Rede Globo de televisão. Se você tivesse a oportunidade de falar por que não votar em Jair Bolsonaro, Alckmin e nos outros candidatos, por que votar em você? Basicamente o seguinte, por quê? Vamos lá. Falou agora o Rosca Viva. O Camarote Brasileiro. Camarote Brasileiro, um beijo pra Globo News. Daniel, basicamente pelo seguinte, porque eu vim pra política porque eu cansei de pagar essa conta que tá aí. Essa turma tá aí na política há 30, 40, 50 anos, falando as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas, o Brasil não mudou. Gestor. Não, eu sou um político que pensa diferente, que pensa que o cidadão é que vai fazer a diferença e não que o Estado vai fazer a diferença. Agora essa turma que tá lá, tá aí falando isso, e eu acho interessante quando eles fazem as propostas e fazem as críticas, parece que é um negócio tão distante que eles nunca tiveram lá, mas eles estavam lá ontem, estão lá ainda hoje e não fizeram as coisas, então tá na hora de dar a oportunidade para quem esteve do outro lado da mesa pagando o salário dessa turma. Foi por isso que a gente entrou. Quando a gente começou o partido, não era montar partido, a ideia era só ajudar a máquina pública. Só quando a gente olhou para dentro, falou, mas com essa turma que está aí, eles não vão fazer as mudanças que são necessárias. Por isso que a gente trabalhou 8, 10 anos. Então, isso que a gente quer mostrar para a população é a diferença da velha política,
política para quem de fato quer fazer uma política diferente, devolver poder para as pessoas, dar mais autonomia, dar mais liberdade, abrir mão do seu poder, abrir mão dos seus privilégios, dos seus benefícios e abrir mão inclusive dessa capacidade de nomear uma série de assessores, membros de estatal, para que a população tenha mais liberdade para empreender com menos imposto. É isso que a gente quer fazer. O João Dória chegou com esse discurso de uma gestão privada e se decepcionou, porque o tempo da administração pública é outro. Ele não conseguiu fazer muitas das coisas, acabou ficando até uma rejeição com ele aqui. Será que a experiência na gestão pública não é importante? Assim, na verdade, o João Dória, no primeiro dia de governo, o que ele fez? Ele foi pra rua varrer a calçada. Falei e já pra ele não entrar... ir. A gente falou. Liguei pro João. O Emílio ligou, olha essa história. Se liga. Falei, João, não faça Johnny, isso. fica comigo. Assim, duas coisas erradas que eu acho que é bom a gente falar. Quer dizer, primeiro... Experiência na gestão pública. Um abraço, João. Ele sempre se vendeu como um gestor, quando na verdade não. Eu quero ir pra política, eu tô indo pra ser político, não tem nada. Vão ser gestor? Claro, mas tem que ser político. Não tem essa história gestor e político. Não, a gente precisa de político que saiba fazer gestão. Ô, João, né? Eu conheço muita gente... Você gente... falou que não ia fazer a pergunta. É a regra da Rede Globo de televisão. A Rede Globo A regra é clara, tá Globo News aqui, filha. Não, Globo News tá aqui, Globo Jornal Nacional tá aqui. Aí eu você conheço muita gente que gostaria de votar em você, mas que tem medo que você não vá para o segundo turno. Queria saber o que você falaria para esses eleitores e se no segundo turno ficasse ali, né? Ela quer fazer campanha pra você, olha lá, o risadinho. Daqui a pouco ela vai pra lá, não vai fazer campanha aqui, vai. Posso sai daí, ó. Ela tá fazendo, ela acha você lindo. Ela falou, sabe o que ela falou? Desculpa falar, eu sei que não é deselegante. Ela falou, o João é um tesão. Falei, não fala isso. Eu nem vou fazer essa pergunta, porque isso aqui nós temos... Não esqueça quem tá aqui na bancada, Paulinha. Eu nem vou fazer essa pergunta pra você, João. Eu vou fazer um break direto, porque isso me pareceu. Propaganda eleitoral. Isso dá problema, certo, doutor Rolo? Mas daí vem a Marina aqui, ela faz igual. Daqui a eu pouquinho... acho você tudo. Adoro a natureza, que nem você. Eu com a nossa hashtag Amoedo no Não manda pergunta com tudo. Deixa eu te falar. Eu tô aqui tentando ler, o Emílio não deixa. Beijo. Aliás, estamos em primeiro lugar no Twitter, não adianta mandar pergunta, não. Graças ao robô. O robô da Jovem Pan, porque eu não tenho. Viu, Emílio? Eu vou dizer uma coisa pra você. Emílio, só seu robô aqui de vocês, porque a gente não tem, não. João, eu não acredito em rede social. Eu não acredito. Eu não acredito. É robô pra cacete que tem. Só tem robô. Primeiro lugar na Lituânia no Trending Topic. Como assim? Daqui a pouquinho nós voltaremos. Nós temos uma pergunta muito interessante do Joel, que é essa pergunta que eu quero voltar. A treta é muito maior. Você é cara do mercado financeiro. Você é cara de dinheiro. O tamanho do negócio é 150 bi. Da onde virá esse dinheiro pra gente ter esse país maravilhoso? Daqui a pouquinho a gente volta aqui na PAN. Cheguei agora. Como me informaram agora, é isso, Paulinha? Muito obrigado. Hoje a presença do João Amoedo está aqui, candidato à presidência pelo Partido Novo. Está conversando com a gente, presença ilustre do Felipe Moura Brasil, dando credibilidade a essa mesa que aqui está. Temos também o doutor Arthur Rolo, Daniel Zuckerman, vinheteiro, Amanda Ramalho. E eu vou ficar agora com a pergunta, porque sempre que o político vem... Não me apresentou, né, Emílio? Sim, calma. Sempre, calma. Chá comigo, baby. Sempre que o político vem aqui, ele faz com que a gente tenha aquele impulso religioso, que fé e esperança. Todos vendem isso. E o Joel tem um impulso assim mais filosófico, uma coisa... Ele duvida mais, questiona mais. Ele quer saber o seguinte... do tamanho do negócio, porque todo mundo fala corrupção. A corrupção, desde que o mundo é mundo, o cara fala, sou contra a corrupção. Ninguém é a favor da corrupção, favor do verde, favor da coisa tal. Nós queremos saber o seguinte, a treta é muito maior do que você simplesmente falar, não, vou cortar de 10 funcionários para 5 funcionários. Da onde vai sair o dinheiro para tocar o barco? O mapping. Você tá pegando um mapping. Exato. É verdade. Quebrado. Um mapping quebrado. Então vamos Você lá. pegou o mapping na mão. Você pegou. Então, qual que é o roteiro, né? Qual que é o roteiro? Primeira coisa, ter um bom time. Você não faz nada sozinho. Então a gente vai ter não mais do que 12 ministros, gente competente, que entende o que está fazendo e que vai trabalhar de forma integrada. Não vai ser esse ministério que você tem hoje
Um é um ministério do PT, outro é do PP, outro é do PSDB, do PMDB, esse monte de ministério onde cada um fez a sua indicação. Então, primeira coisa, ter um bom time. Segunda coisa, definir prioridade. O que a gente precisa fazer? A primeira é a reforma da Previdência. Daí que vem o maior buraco, ano passado 269 bilhões. Tem que atacar isso primeiro, não tem dúvida. Segunda é fazer com que a economia volte a crescer. Para isso, mais liberdade econômica, reduzir entrave, reduzir burocracia, fazer uma reforma tributária para simplificar os impostos. Então é por aí que a gente começa. E aí, quando você dá o direcionamento e dá segurança jurídica, vai ter investimento no Brasil, que é o que falta. As pessoas hoje estão inseguras. Mas então, você acha que os deputados lá são igual a Paulinha, que já ficou louca com você? Já pagando pau. Ai, assim. Amoedo! O que você precisa, Tá batendo pau. O que você precisa, querido? Não é Amoedo assim. lindo, tá aqui, O bagulho é louco, Amoedão. O sistema é nervoso lá, mano. O sistema é nervoso lá, pô. Não, mas... Eduardo Cunha. Pá. Mas, ó, uns puta cara maluco. Mas, Emílio, primeiro... Você acha que é fácil? Você acha que você vai chegar de terninho? Olha só. Essa carinha aí. Imagina, vocês acham que foi fácil montar um partido? Quantos candidatos já vieram aqui? Você já perguntou, fulano, mas você já migrou do partido X pro Y, pro Z, já passou por 7, 8 partidos? Não, porque os partidos não me interessavam. Perguntei, por que nunca nenhum deles montou um partido? Porque é difícil. Tá certo? O novo... O Kassab montou, né? O Kassab fora o Kassab. É porque tem muito partido, gente. Não, fora... Fidelis tem. Claro, mas peraí. Mas Aero deixa eu te trem. explicar. Porque a legislação mudou. Quando foi lá atrás era outra legislação. Nos últimos 30 anos, o único partido que foi montado que não estava ligado a uma agremiação religiosa, a um sindicato e não era uma dissidência política, foi o Novo. Tá certo? Então a gente montou o partido. Quando a gente foi para as eleições de 2016, a gente falou o seguinte, não vamos fazer coligação, não vamos usar fundo partidário e vamos trazer gente nova para a política. Sabe por que a gente ouviu? Vocês não vão eleger ninguém. Participamos em 5 cidades, elegemos em 4 e fomos o 5º ou 6º maior partido com quantidade de votos na legenda. Agora, de novo, mesma coisa. Vocês não vão aparecer, não tem tempo de televisão. E aí? Não estamos crescendo? Passamos de 1 para 2, de 2 para 4. Por quê? Não estamos crescendo aí? Bombando no WhatsApp, a galera mandando, Porque viralizando. as pessoas querem ideia Você vai virar o Bolsomito, hein? Cuidado. Não aguento mais spam. Vão te pegar no Não, colo. o problema é que a gente tem crescido tanto que começa a vir muito ataque, começa a vir montagem, começa a vir informação falsa, Fake news contra a gente. Agora, voltando lá, é óbvio que tem uma negociação com os deputados que a gente tem que fazer. Agora, quem dá o tom da negociação é o presidente da República. Você tem que sentar na mesa com o deputado e dizer o seguinte, aquela história do fisiologismo, a gente fazer um negócio aqui por baixo dos panos, toma lá da cá, acabou. A gente vai gravar tudo que está acontecendo aqui. Isso aqui era a proposta que a gente apresentou para o cidadão brasileiro, da qual a gente obteve 55 milhões de votos, por isso que eu estou aqui. A gente vai fazer as coisas corretas, vai definir prioridade, vai combinar com vocês, vai ver o que a gente consegue ter uma pauta em conjunto, mas mudou o sistema de negociação. Não é esse que está aí, porque a gente não precisa fazer isso e sempre colocar o seguinte, estamos aqui para defender o interesse do cidadão, não do partido político, não para se perpetuar no poder. E vamos deixar claro isso para a população. E se a gente tivesse chegado lá, é porque a população está participando. E a gente já viu a população muito mais consciente, participou do impeachment, assiste o STF, está vendo as entrevistas, está aí acompanhando. Então, essa turma vai estar engajada. Mais politizada. Mas vai estar muito mais politizada. Então, vai ser difícil? Vai, mas dá para fazer? Dá, não tenho dúvida. Esse é o caminho, não tem outro jeito. Ô Emílio, ele fala bonito pra caramba. Falou bonito, presidente. Só uma mas eu preciso dar ponte pros meus eleitores. É isso que eu queria saber. A hidrelétrica, eu preciso fazer a Se hidrelétrica. o Penta não for um bom pra... É exato. Mas agora, vamos falar de um tema que a gente não tratou aqui, a questão da educação. Eu vi nas suas propostas, tem lá o Vale Educação. Como é que faz para o governo federal participar mais ativamente da educação, na medida em que isso é responsabilidade mais dos estados e dos municípios? E Vale Educação para estudar na escola privada, não seria melhor melhorar a escola pública, melhorar o ensino público? Não, a gente quer melhorar o ensino público, mas nada impede que a gente faça os dois. Hoje, por exemplo, tem o ProUni, que é um bolsa de estudo para a faculdade privada, né? O que eu acho importante é o seguinte, para a gente pegar na educação, né? O ranking do PISA da educação pública, as escolas públicas ficam na posição 63 entre 70 e as escolas privadas ficam na posição 35 entre 70. Então, claramente, a escola privada tem uma qualidade maior. Não é justo que a gente dê também para as famílias que não têm renda, para as famílias mais pobres, que justamente precisam ter mais oportunidade para os seus filhos, a chance de pelo menos algumas delas
colocarem o seu filho numa escola de melhor qualidade, enquanto a gente melhora a gestão pública, que tem que ser feita, mas a gente sabe que essas coisas não são do dia para a noite. Então, qual é a ideia? Melhorar a gestão das escolas públicas. Hoje, só para lembrar, 48% das indicações, quase 48% são indicações dos diretores, são indicações políticas. O Brasil colocou mais dinheiro no ensino básico e fundamental e os resultados foram piores, né? A gente precisa valorizar mais o professor, melhorar a base curricular. Então, tudo isso a gente vai fazer. Qual é a sua opinião sobre as cotas? Eu já chego lá. O que a gente gostaria era mais ou menos um sistema parecido com o Bolsa Família. O que é o Bolsa Família? Você dá dinheiro para uma família e ele vai comprar na iniciativa privada. Você não foi montar um supermercado popular. Se isso funcionou para a comida, não poderia também funcionar para o ensino? E aí a gente gostaria de usar o Fundeb para isso, direcionar o Fundeb dos municípios para que eles usassem isso para criar bolsas de estudo para as famílias de classe mais baixa. Cotas. O sistema de cotas está em vigor até 2020. Eu particularmente não gosto do sistema porque a gente fez um atalho para resolver um problema. Qual é o problema? A educação básica é de má qualidade, você precisa criar cota porque senão o sujeito não chega na faculdade. O que eu acho que a gente tem que fazer? Trabalhar no ensino básico fundamental, inclusive uma das nossas propostas é essa, investir, direcionar um pouco de recurso do ensino público superior, que gasta muito mais. Hoje, só para a gente ter uma ideia, no ensino superior o investimento é 3 vezes maior por aluno do que no ensino básico fundamental. Então, mudar um pouco isso e, consequentemente, dar oportunidade para que as pessoas tenham uma qualidade melhor no ensino básico e fundamental no público e possam chegar lá na frente e a cota se torne desnecessária. Né? Esse é a linha. Agora fez a referência ao Bolsa Família, mas e as fraudes do Bolsa Família? Não vai correr o mesmo risco aí nesse Bolsa Educação? Porque tem um sistema... o risco aconteceu o que aconteceu no ProUni, né? Muita universidade, grupos de educação vendendo serviços muito ruins, assim. Mas aí foi mais no FIES, né? Foi mais no FIES. Sim. O FIES foi o seguinte, erraram na dose, o que foi? Foi de novo aquilo que o Estado brasileiro é mestre em fazer, transferir dinheiro dos pobres para os mais ricos. Então o que ele fez? Aumentou muito o financiamento, Qual foi o erro? O tamanho, aumentou muito o financiamento, não comprometeu na inadimplência as faculdades aumentaram a sua mensalidade, tiveram um monte de aluno aí, ficou um monte de aluno endividado que vai dever para o governo, não vai pagar, a conta vai ser paga por todos nós, inclusive pelos mais pobres. Sempre vem na nossa, né? Sempre vem na nossa. E quem ganhou dinheiro, as empresas de ensino superior, né? Então acho que isso a gente tem que mudar. Agora, só para pegar no gancho da fraude, né? Nós precisamos colocar tecnologia no governo. Caso Índia, só para vocês terem ideia, Índia tem 1 bilhão e 200 milhões de habitantes. 99% da população da Índia tem uma identidade digital. Tá tudo lá. CPF, título de eleitor, carteira de motorista, tudo num documento só. Por que a gente não faz isso no Brasil? Se a Índia conseguiu fazer com 1 bilhão e 200 milhões... Aqui a gente tem gente com 10 RGs, né? 10 RG, não sei quantos CPFs. Então tem que pôr tecnologia, tem que ter um governo digital. Não dá mais para você fazer a quantidade de coisas que precisa ser feito com toda a tecnologia que a gente tem, sem estar o governo inserido nisso. É a forma de fazer mais gastando menos. O brasileiro quer tirar o seu nome do Serasa, como o Ciro Gomes propôs. Ciro Gomes vai tirar. Doutor Rolo, não vou precisar mais de você. Então foi uma colocação. Não aguento mais. Pensando no Johnny Amoedo, Emílio, o homem do mercado financeiro, onde tem especulação, onde o banco coloca juros em tudo, e a gente está pagando taxas o tempo todo. O que fazer com o desemprego? O que fazer com o Serasa? Interrogação. Olha, o Serasa, o que é o Serasa, né? O Serasa é um sistema onde alguém ficou com o nome lá porque não pagou alguma conta. A proposta lá do Ciro, na verdade, não é tirar o nome do Serasa, é simplesmente postergar essa dívida. Ele vai tirar a dívida que está com os bancos privados e colocar todas no banco público. A partir daquele momento você continua a dever, só que em vez de dever agora por um determinado prazo, quando a dívida está vencida, você vai ficar devendo por 12 meses. Só que agora o seu credor deixou de ser o Itaú, o Bradesco, o Santander e vai ser o Banco do Brasil e a Caixa. Vamos lá. Quem vai pagar essa conta se o cara não pagar? Pra quem sobrou essa conta de novo, Emílio? Pra você, a moeda, que tem 500 milhas, distribui pra nós. Se fosse um cara bom, você distribui os 500 pau e distribuía pra nós. Olha aí, ó. Vamos lá. Se fosse bom, dia lá no Banco Itaú, você ia resolver todos os nossos problemas. Vamos lá. Divide pelos 200 milhões de brasileiros, dava R$2 pra cada um. Ia mudar a vida de alguém? Pelo contrário, eu tô aqui gastando muito mais do que o dinheiro, porque eu tô usando meu tempo há vários anos para tentar montar um partido político, para resolver a vida de todo mundo. Dar R$2 para cada um, não ia adiantar nada. Resolvia a vida de alguém, R$2. Ia dar uma pipoca, um saco de pipoca para cada um. Ô, João, deixa eu quero colocar um negócio aqui, estava eu sentado
Aires Brito me chamou, falou, senta aqui no meu colo, ministro Aires Brito, senta aqui no meu colo, vamos conversar. E ele me disse certa feita, Aires Brito. E ele falou o seguinte, ele falou, a Constituição, essa nossa Constituição, que é de 88, é uma Constituição que tem, ela se preocupou em dar muitos direitos. A gente tem muitos direitos e poucas obrigações. Isso não vai se mexer porque a gente fica meio preso, né? Porque a Constituição, ela dá direito à saúde para qualquer pessoa. É universal. É um direito que a gente tem de moradia, por isso que tem invasão. Muita coisa não saiu do papel, né, cá entre nós. Sim, mas tá lá no pai dos burros. Tá, se vai lá para cima, lá pra véia lá, ela fala, tá aqui o pai dos burros, né? Isso aí não vai mexer, doutor Rolo? Você que é o nosso nobre... Não, precisa perguntar para não sei, mas... Aí que tá. A Constituição de 88 é chamada de Constituição Cidadã justamente por esses direitos que ela outorgou, mas muita coisa não é efetiva. Essa questão da saúde é só pegar aí, aqui não precisa ir longe, não precisa ir para os rincões do país. Vai aqui, tem hospital público aqui perto, vai lá, vai ver que a saúde ela é dada para todas, mas por uma qualidade bastante ruim. Então, eu acho que a pergunta é como tornar efetivos esses direitos que estão na Constituição. Né? Não, agora te pegamos, hein, Edu? Não, sem agora dúvida. Não, pergunta do Bonner. Pergunta do Bonner aqui na gaveta. Daqui a pouco. Porque muitas vezes não há o dinheiro no orçamento necessário para cobrir esses direitos. O problema é esse. No Brasil a gente tem mania de falar, vamos fazer isso, se comprometer com um monte de coisa, mas nunca se pergunta o seguinte, da onde vem o dinheiro para pagar isso? E normalmente o dinheiro para pagar isso vem dos mais pobres. Por quê? Ou a gente aumenta a dívida, ou cobra mais imposto, é quem paga o mais pobre, ou pior, vem inflação e quem mais sofre com a inflação são os mais pobres. Então, e esse modelo, agora acho que o que está todo mundo, até pessoas que não eram muito liberais, não tinham muito, começaram a dizer, não, tem que reduzir realmente o tamanho do Estado, porque ficou um negócio totalmente disfuncional, né? Não precisamos nem só na educação, na saúde, 64 mil pessoas mortas ano passado, homicídios, né? O Brasil batendo todos os recordes, então não está funcionando. Agora, para fazer uma eventual reforma da Constituição, a gente precisa ter poder constituinte originário de pessoas que de fato nos representem. Só para lembrar, ano passado, quando foi feita uma reforma política, o Brasil já em crise, sem conseguir equilibrar as contas, o que foi que os nossos deputados aprovaram? 1 bilhão e 700 milhões de reais para financiar partidos políticos, sendo que esse dinheiro vai ser distribuído principalmente entre os 4 partidos que têm a maior quantidade de investigações na Lava Jato. Então, a gente tem que colocar pessoas que de fato nos representem, porque senão o risco das reformas serem feitas por essa turma é piorar o que está aí. É, super interessante. Então, mas essa turma não vai mudar, não é isso? É isso, vai mudar. O que vai mudar aí de... Não vai mudar. Vai mudar. É a mesma turma que tá lá. Deixa eu trazer uma outra pergunta. Você tá muito otimista. O sistema é louco, Moedo. O sistema é louco. O bagulho é tenso, tio. Bagulho é complicado. Não é o fundo Galileu do Safra. Deixa eu trazer... João, temos o fundo Galileu. O bagulho é louco lá. João, você sabe, tá mudando. Deixa eu fazer uma pergunta aqui mais ampla aqui. A sua candidatura traz, digamos, na economia, uma proposta liberal. Nos costumes, você, pessoalmente, digamos, é mais pro conservador, ou pelo menos não vai mudar muito do que tá aí. E você também traz esse valor de ser contra essa velha política que tá aí, né? Esses são exatamente os valores da candidatura de um Bolsonaro, por exemplo. Você citou uma possível diferença entre você e ele. Ele veio da política, você veio de fora da política. Mas e quanto aos valores das propostas, o que diferencia? Por que alguém vai olhar mais para a sua candidatura e não para dele? Economia liberal ele também tem, valores conservadores também. Porque eu acho o seguinte, Joel, as pessoas quando estão analisando as candidaturas têm que olhar a prática, não o discurso. O discurso meu e o discurso dele é semelhante, de fato. Mas e a prática? Ele votou contra o Plano Real, votou no Lula, votou contra fim de monopólio, votou sempre contra, nunca quis cortar privilégios e benefícios do próprio gabinete. Isso é o contrário do que a gente faz. Então, as pessoas têm que começar a analisar, e eu me aprendi isso sendo eleitor durante muitos anos, apanhando, eu não analiso o que as pessoas falam, especialmente os políticos, especialmente nas épocas de eleições. Eu analiso o que eles fazem, o que eles fizeram, porque só aí tem coerência. Então, no caso, realmente é bastante diferente. Ele está na política há 30 anos.
Por que ele não montou um partido que o represente, em vez de ficar mudando de tantos partidos? A gente foi ser sempre coerente com princípios e valores, sendo coerente. Não tenho nada contra, não gosto de falar das pessoas, mas a gente tem que ser claro no que está acontecendo, porque isso é o nosso dever para o eleitor, que vai votar daqui a 30 dias. Não vai ter que mas você está falando do discurso, né? E o bagulho vai como... ter que falar assim do Mas estamos falando. Então, imagina então uma coisa Sonito. otimista. Você e Bolsonaro, segundo turno, você pede apoio pro PT? Não, nós vamos não vender... é um sistema? Não, a gente vai vender as nossas ideias, colocar nossas ideias, e quem estiver de acordo com elas para apoiar é bem-vindo, assim. Apoiar as nossas ideias sem pedir nada em troca não tem nenhum problema. Mesmo se for um partido que você não acredite. Porque é o seguinte, eu não posso tirar a liberdade dele de me apoiar. O que eu não posso e que não farei é me comprometer a entregar nada em troca daquele apoio. Acho que isso a gente não fará. Já não estamos fazendo agora, já não fizemos coligação. A gente poderia ter ido atrás de tentar, vamos ver se a gente arruma um apoio para ter 5 deputados para participar dos debates. Imagina a diferença se a gente pudesse ter a oportunidade de se expor em algum desses debates. Tá agora, João, você viu? Olha lá, ó a Rede Mas Globo é verdade, porque tá aí, ó as Rede pessoas Globo estão assinando, tem audiência, as pessoas querem ouvir. João, a pergunta que todo mundo faz na internet, porque você começou lá com 1%, passou para 2%, agora está 4% e está tirando votos de outros candidatos que são mais próximos em relação, pelo menos, ao discurso que você defende. Então, muita gente pergunta, você não tem receio de que esses votos fiquem pulverizados demais e acabem facilitando a ascensão de candidaturas de pessoas que têm ideias opostas àquelas que você defende? Na verdade, Felipe, eu entendo o seguinte, não sou eu que estou tirando votos. Ele está perdendo votos. As pessoas estão perdendo votos porque começam a questionar a coerência, começam a questionar de fato se faz sentido. Então, não sou eu que estou tirando, ele que está perdendo, tá certo? Tanto é que a gente tem mirado muito nos votos daqueles indecisos, porque a quantidade de indecisos hoje, especialmente nas pesquisas espontâneas, é muito alta. Porque a turma olha e fala, pô, mas são esses mesmo cara de novo? Essa turma de novo? Assim, o que tem de renovação, o que tem de diferente? Né? Qual é a candidatura de fato? Os caras cravaram o Barba lá e se ferraram, né? Na época também era a mesma coisa. O afegão médio, quando ele vai votar, ele pensa, aí cravou o Barba. Aí deu no que deu, né? Agora tem um outro discurso que vem aí, né? Porque o que as pessoas estão pensando? Elas estão pensando no diferente. Na mudança. Mas vai saber o que vai ser. Mas assim, o novo tem sido bastante diferente. Basta ver todo o histórico. A gente não começou ontem, tem propostas bastante diferentes, estamos colocando em prática de forma coerente. Tem algumas travas dentro do partido, essa mesma história de não usar dinheiro público. As pessoas têm que fazer a sua análise, elas estão hoje muito mais conscientes, cabe a elas decidirem. Agora, então, eu acho isso, quer dizer, não sou eu que estou roubando, as pessoas, é um processo natural delas conhecerem o novo. Qual sempre foi a nossa dificuldade como partido? O novo era muito pouco conhecido, o partido tem menos de 3 anos de existência, eu nunca fui figura pública. Como é que a gente, de repente, começa a aparecer com todas as restrições? Porque isso é importante. O sistema é feito para perpetuar quem está aí, todo ele. Por isso que qualquer novo entrante tem muita dificuldade, né? Se não fosse aqui os locais como esse pra gente falar, se não fosse as mídias sociais, como é que as pessoas iam conhecer nossas ideias? Agora, por outro lado, na hora que a gente tem uma oportunidade como essa de se expor, a turma quer ouvir, a turma quer participar, a gente cresce. O que é isso? É um indicador de que a gente tá no caminho certo. Ele tá mascarado, porque ele tá dando mais audiência que o Bolsonaro. Impressionante. Mas calma que ele volta. As mulheres enlouquecidas aqui. Mas o Bolsonaro o senhor das mil. Sim. Ele tá trabalhando nesse aspecto. Pois não, vinheteiro. Deixa eu fazer uma pergunta. Aí sim. O vinheteiro, ele representa a elite. Ele é rico, não faz nada. Ele tem um piano do Via Castelli. Eu vejo que você é um homem chique, né? Um homem muito nobre, limpinho, parece tomar banho diariamente. E para ser presidente é muito chato, dá muito trabalho. Você tem que ficar indo em bairros ordinários, abraçando a população, a plebe encardida, né? Isso suja as suas roupas. Que é o Ricardo Almeida. E vai lá. Tem que comer pastel engordurado. E dá trabalho demais. E eu li que você tem 500 milhões na sua caderneta de poupança. Por que você não pega o dinheiro? Não é mais fácil aproveitar que a Venezuela tá barato pra caramba as terras lá? Compra a Venezuela inteira. A gente compra a Venezuela, faz um resort lá, irmão. Eu acho boa ideia. Não é muito mais simples. Aí você vira dando de banana bowl. Rei da Venezuela. Rei e não precisa trabalhar. Boa ideia. Boa. Vamos lá. bem. Ó, vamos lá, várias coisas. Agora eu quero ver se você encosta. Não, mas tranquilo. Vamos lá, várias coisas. Eu sou
absolutamente a mesma pessoa, desde a época que eu não tinha um tostão até o dia de hoje. Eu tenho os mesmos hábitos, as mesmas práticas, trato as pessoas da mesma forma. Quem convive comigo há muito tempo sabe disso. Então, o fato de ter tido sucesso na vida não mudou a minha forma de ser, porque eu sou uma pessoa tranquila. Agora, eu estou interagindo direto com o público. Manda direto pra Olha, não tem um evento do Novo que a gente não fique, a turma que está batendo foto estava aqui, que eu não fique 50 minutos, pelo menos, batendo foto com todo mundo que tá lá. Não, eu acho ótimo. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque é a maior divulgação nossa e mostra que as pessoas estão gostando da ideia. Então, eu acho ótimo isso, não é legal. Com as pessoas. Mas a gente gosta de conversar com pessoas do mesmo nível, que aí a gente aproveita para obter informações. E vou falar outra coisa, Moedor. Você sabe uma coisa que me constrange muito? Porque, porque eu acho que é um estadista, né? O presidente da República é a pessoa mais importante do Brasil. É fazer aquele coraçãozinho. Sim, S2 social. Cafona demais. É muito. Faz isso não. Até o malufeiro. Você não é o cara do Iron Man? Emílio, não, uma pessoa, a gente estava numa passeata no domingo, lá no Rio, cheio de gente, aí veio uma pessoa e me falou, João, eu vou só pedir um favor pra você me promete. Eu falei, claro, me diga aí pra eu ver o que é. Você me promete que não vai aparecer em nenhuma foto comendo pastel. Falou isso. Porque isso é muito geral. Você prometeu? Você prometeu ou não? Quer fazer, assim, tudo que é política velha me dá agonia. Agora, interagir com as pessoas, conversar, é a melhor coisa que tem. Essa é a grande vantagem. Tem mais uma pergunta aqui, o Felipe quer fazer. Falando em pessoas que têm ideias opostas às suas, o Ciro Gomes fez um ataque indireto a você. Outro dia eu vou ler aqui esse ataque porque eu gostaria de saber como é que você responde a isso. Abro aspas pro Ciro. Tem candidato nessa eleição que tem 425 milhões de reais, quase meio bilhão de reais, e vive com mais da metade disso em renda fixa. E vive falando mal do Estado. Então o camarada faz com que todo cidadão desempregado no Brasil hoje pague o juro com que ele paga seu jatinho. Fecho aspas para o Ciro Gomes. Senhor tem um avião? Que da hora. Não tem avião. Bom, vamos lá. Então, porque não quer. Ele podia comprar avião. Não, você sabe que eu até dei uma respondida pra ele, eu disse o seguinte. Primeiro, ele falou, você vive com mais da metade disso em renda fixa. Quando você põe em renda fixa, não quer dizer que você está financiando o governo. Você pode pôr em renda fixa emprestando para empresas, que aliás é basicamente onde está o meu recurso. Então acho que ele já errou aí na avaliação. Sabe o básico, né? Não sabe o básico. Não sabe o básico, né? Essa história de usar jatinho, eu já usei algumas vezes até agora, porque tem lugares que não dá para chegar, mas estou pagando com o meu dinheiro. Tem gente aí, acho que é familiar dele, que andou usando jatinho, né? Pago com dinheiro público lá atrás, levando a sogra, levando a família toda. E pago com dinheiro de todos nós. Então, quando eu estou usando, estou pagando com o meu dinheiro. Então, acho que é bem diferente. E o que eu falo mal não é o problema do Estado. Eu estou procurando ter um Estado que funcione de fato para o cidadão brasileiro. Porque o Estado de hoje, alguém tem alguma dúvida que está funcionando? Educação ruim. Saúde você não consegue ser atendido. E 64 mil assassinatos por ano não está funcionando. Então, realmente, a gente tem que falar mal do Estado para melhorar. Agora, só vamos melhorar se a gente colocar gente nova. É o que eu tenho sempre dito. Não vai ser com os políticos que a gente tem aí que a gente vai fazer as mudanças que a gente quer. Cabe mais uma, Emílio? Uma última aqui? Mas eu não... faz mais. Mas é rápida. Você eleito presidente, não dá para fazer tudo. Qual seria... você pode escolher uma medida, uma política que vai ser sua marca no governo. Qual seria? Joel, assim, o que eu gostaria, vou falar duas coisas rápidas. O que eu gostaria essa pesquisa que foi feita nos jovens agora, que deu 62%, querendo ir embora, se fosse feita daqui a um ano, desse menos de 5%. E uma medida que a gente tem que fazer para melhorar daqui para frente é ter uma representatividade adequada no Congresso. A gente precisa ter uma reforma política para colocar gente que de fato nos represente. Como é que a gente faz isso? Acaba com esse monte de dinheiro público, com esse monte de privilégio, com esse monte de benefício, com horário eleitoral para partido político, para de fato a gente ter as pessoas que nos representem, e aí essas sim vão fazer as mudanças necessárias. Muito bem, queria agradecer João Amoedo. Muito obrigado. Você ligou pro Alicâmel lá? Liguei, obrigado Alicâmel, Carlos Henrique Schroeder, muito obrigado. Um abraço para todos da Rede Globo de Televisão. Você está confirmado no próximo debate, graças a nós. Fica o agradecimento aqui. E o Cabo? O Cabo não vem. O Cabo... meu sonho, com a graça de Deus, né? Já fez um rolê com o Cabo? Você sabe quem é o candidato da nova ordem mundial, que ele sempre fala? O Cabo tá rezando. Ele tá em cima do monte. Eu não tive com ele, não conhecia ele pessoalmente. Muito bem. Meu sonho. Nosso primeiro convidado aqui, obrigado, viu, João? Obrigado aqui pelo papo, pela conversa. Felipe, obrigado. Muito obrigado aí, doutor Rolo. Muito obrigado ao Joel, muito obrigado a todos. Eu vou terminar o programa, tô meio atrasado aqui pra rede. Daqui a pouco tem mais aqui na PAN. Nós vai ali
Muito bem, meus amores, eu vou me pirulitar, porque afinal de contas o programa já está atrasado. Amanhã estaremos de volta. Nós estamos dando início aos presidenciáveis que aqui estarão. Boa. Muitos virão, outros arregarão. Boa. Não sei o que vai ser, porém, também a gente não sabe porcaria nenhuma. Espero ter. E piririm. E piririm pororó. É isso aí, não é? É isso, mas o espaço está aberto, um espaço democrático, e batemos o recorde de audiência. Isso é muito legal, porque a população aqui, o Pânico abre espaço para a população não sabe nada, a população está... Nós também não. Nós também não sabemos absolutamente nada. Agora, mas a gente está aqui prestando um serviço, um desserviço à população brasileira. Olha, tudo de bom, tchau. Terminou! Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Se já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra cá. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!